Só para lembrar, a gente falou sobre gerador de corrente alternada trifásico. O que é importante ficar sobre o gerador é que o princípio de funcionamento dele é o princípio da indução, né, da indução. Então, se tem um condutor submetido a um campo magnético variável, né, vai aparecer nos terminais desse condutor uma diferença de potencial. Como esse campo magnético é variável, a tensão induzida, a força eletromotriz induzida, também é variável. Por isso que a gente chama de corrente alternada, que ela é variável no tempo. Aí, o que a gente viu na parte construtiva foi que a gente colocou, ao invés de ter uma bobina se aproximando de um campo magnético, você tem 3 bobinas, né, colocadas no estator de um gerador, na parte externa, que é o estator, 3 bobinas, e o campo magnético fica girando lá dentro. Então o campo magnético está colocado no rotor. Tá? Então conforme o rotor gira, ele é como se fosse um ímã permanente, não é um ímã permanente, mas como se fosse um ímã permanente, esse campo magnético fixo, né, fixo em relação ao rotor, mas como o rotor está girando, então para o estator o campo está girando, o campo é variável. Ele vai atravessando as bobinas, né, ciclicamente, e então induzindo tensão ciclicamente. Como são 3 grupos de bobinas dispostas aí na periferia do estator, esses 3 grupos, são chamados de 3 fases, têm o seu valor máximo de tensão induzida em cada um no seu instante. Tá? Existe uma defasagem de ângulo de 120 graus entre essas bobinas. Tá? Então, 120, 120, 120, 360. Então, como o campo magnético, o rotor vai girando dentro do estator, ele vai cortando aí essas bobinas, o campo vai cortando essas bobinas aí em instantes diferentes, e isso vai produzindo aquela forma de onda senoidal, né? Uma senoide para cada fase, então são 3 senoides que estão defasadas, têm a sua crista distanciada uma da outra de 120 graus. Tá? Então esse é basicamente o gerador trifásico. O texto também discute um pouco sobre a excitação. A excitação é justamente você colocar corrente contínua no rotor para gerar esse campo magnético, esse eletroímã no rotor, que vai girar dentro do estator, produzindo assim, a tensão induzida. Então isso é chamado de excitação. Então, conforme você aumenta a corrente que vai para o rotor, você aumenta a excitação. Se você diminui a corrente, você diminui a excitação. E a gente viu também, o texto também discute sobre o gerador está sobreexcitado ou subexcitado. Se ele está sobreexcitado, ele fornece energia reativa para a rede. Se ele está subexcitado, ele recebe energia reativa da rede. Tá? A gente viu também que existe um acoplamento magnético entre o rotor e o estator. Então, na verdade, o rotor ele tem esse ímã, esse eletroímã, né? E no estator você tem também um campo magnético que fica girando, porque está ali conectado à rede. Tá? E então eles se acoplam magneticamente, eles giram sincronamente. Então um gerador sempre ele é síncrono. Tá? O rotor ele gira na mesma velocidade com que gira o campo magnético do estator. Ele é chamado de síncrono. Tá? E aí nós vimos que esse sincronismo também tem que ser expandido para todos os geradores que estão conectados na rede. Então, no sistema elétrico brasileiro, você tem vários geradores colocados nas várias... Então, dentro de uma usina hidrelétrica, por exemplo, você tem lá, sei lá, 10 máquinas, né? 12 máquinas, 12 geradores, e todos eles estão conectados no mesmo barramento, na mesma rede. Está fornecendo energia para a mesma rede. Então, todos eles têm que estar girando na mesma velocidade, fornecendo tensão e corrente, né? Tudo na mesma frequência. Então, a nossa frequência padrão no Brasil é 60 Hz. Tá? Em outros lugares do mundo pode ser 50, como é no Paraguai, como é na Europa, é 50 Hz. Mas aqui é 60 Hz. Então, todos os geradores têm que estar girando na mesma frequência, né? De 60 Hz. E na mesma velocidade para gerar a tensão em correntes na mesma frequência. E um outro detalhe interessante é que
a sequência de fase também tem que ser a mesma para todos eles. Então, se a fase que a gente chama de R está passando pelo máximo do primeiro gerador, a fase R do segundo gerador tem que estar passando pelo máximo, e assim consecutivamente. A gente falou do gerador trifásico, então a gente viu então que a nossa rede, a nossa geração de energia gera tensões trifásicas, são 3 fases. Então, ao invés de ter uma bobina só colocada lá no gerador, você tem 3 bobinas, 3 grupos de bobinas colocados lá, distribuídos, né, na periferia do gerador, do estator do gerador, e elas geram 3 fases, tá? Por que 3? Bom, 3 porque esse sistema trifásico acaba gerando algumas economias, né? Principalmente, vocês viram no texto no texto e também tem no vídeo, no videozinho lá que é ilustrativo, né? Que como você tem 3 bobinas, você tem 6 pontas, né? Duas pontas, são bipolos. São 2 pontas para cada bobina. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode juntar uma ponta de cada bobina formando um condutor que chama de condutor neutro. Então na hora de você transmitir essa energia produzida, o que a gente faz? A gente pode transmitir somente as 3 fases e o neutro. E ainda tem uma outra característica mais interessante, é que como essa energia gerada nas usinas acabam passando por transformadores, né? Vocês lembram que essa discussão a gente já fez já quando a gente viu transformadores, que a gente faz o seguinte, gera numa tensão e aí eleva essa tensão na ordem de sei lá, de 220 mil volts, 440 mil volts, 500 mil volts. Então eleva essa tensão, porque elevando a tensão você diminui a corrente. E aí você consegue usar condutores mais finos, né, de bitola menor. Isso já gera economia. Então, aí tem uma outra situação interessante, que é que quando você tem lá no gerador as 3 fases e o neutro, que é o fio comum entre as 3 bobinas. Aí, a hora que chega no transformador, essa ligação é chamada de ligação estrela, né? Você tem na entrada do transformador a ligação estrela, que é as 3 fases e o neutro. E na saída do transformador, uma ligação em triângulo. A ligação em triângulo, ela só tem as 3 fases. Só sai as 3 fases, não tem o neutro, não tem o ponto comum. E aí, nesse primeiro transformador, a gente eleva a tensão, né? Na ordem aí sei lá, dos 220 mil volts até 500 mil volts. Aí transporta pela distância entre a usina e até as subestações nas cidades, nas grandes subestações. E aí lá na subestação tem outro transformador que faz justamente o contrário, né? Que vai pegar essa tensão elevada, né? E vai diminuir. Aí só que a ligação de entrada do transformador é triângulo e aí a saída vai ser uma ligação em estrela para poder produzir o neutro de novo. Por que a gente precisa do neutro na distribuição? Porque, vamos supor, na minha casa eu tenho a tensão de 127 volts. Como é que eu obtenho essa tensão de 127 volts? Eu pego uma das fases, ou a R, ou a S, ou a T, e o neutro. Aí eu obtenho 127 volts. Se eu pegar a fase R e a fase T, por exemplo, eu vou ter 220 volts. Tá? Então, se eu pegar entre qualquer 2 fases, que é chamada tensão de linha, eu vou ter 220 volts. Se eu pegar qualquer uma das fases e o neutro, eu vou ter a tensão de fase, que no caso vai ser 127 volts. Tá ok? Tudo bem até aí? Então esse aqui acho que foi o resumo do que a gente viu sobre geradores. Tá bem? Bom, agora, nosso próximo assunto, os motores. Tá? Então, nós vamos falar hoje sobre os motores trifásicos de indução. Tá ok? Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo